O olhar de Esmeralda, parte 2. Nesse dia não trabalhei. As dores da alma machucam profundamente o nosso ser e nos faz perder muita energia. Precisei de água fresca e repouso para me restabelecer. Fui para o quarto lilás e deitei, logo apaguei. O sofrimento e as mágoas nos fazem regredir energeticamente. Fiquei muito fraco, pois não perdoava Doroteia, e a falta de perdão nos causa dor. Já não levantei da cama. Aquele homem alto, moreno, que sempre me aparecia quando eu tinha uma recaída, estava no quarto que eu ocupava fazia tempo. As lembranças voltavam a me atormentar. Eu sentia muita raiva de Doroteia. Escrevi uma carta falsa. Minhas palavras falaram o que o meu coração não sentia. Levantei da cama bem fraco e desejei sair para voltar ao salão das cartas e pedir para não enviar nada. Agora eu estava muito arrependido. Nem cheguei à porta e caí no chão. Apaguei mais uma vez. Quando acordei, já não estava no quarto lilás, já estava no prédio que tem a ponte, em uma sala branca, muito branca. Lá eu não ficava só. Tinha outras pessoas deitadas, levantadas, até que pegaram no meu ombro e pediram que eu levantasse para receber a luz do perdão. Como eles sabiam de tudo, eu levantei imediatamente e fui receber a luz no centro do meu chakra coronário, no coração. Não existe coração na espiritualidade. Trazemos na alma as dores da carne, mas em outra forma. Meu chakra coronário estava impregnado de mágoa e ódio de Doroteia. Precisava me aliviar, mas não queria largar aquele sentimento. Não achava justo. Ela me enganou. Quanto mais eu odiava, mais fraca e abalada eu ficava. Mais raiva eu sentia. Parecia que eu ia explodir. Gritei, gritei, gritei. E mais uma vez chamei por papai. Sentia muita dor. Apaguei enquanto recebia luz. Quando acordei, estava no leito recebendo passe. Olhava em volta e apagava novamente. Fiquei alguns dias nesse processo de cura coronária do perdão, mas eu não cedia nos meus pensamentos. Eu tramava me vingar dela. Ai, que raiva eu tinha de Doroteia. Infeliz, destruiu minha vida, meus sonhos. Infeliz, mais fraca eu ficava, mais debilitado e incapaz de levantar. Fiquei um bom tempo adormecido, debilitado e em cima de uma cama. Experimentei a depressão, o apagão dentro de mim mesmo. Levei tempos assim, apagado e apegado à minha dor. Como dói sofrer, mas a vaidade e abandonar o sofrimento e o apego nos maltrata. Eu sentia muita dor, mas era cuidado. Entreguei-me nesse abismo da mágoa e apaguei por muito e muito tempo. Enfraquecido, empobrecido energeticamente, desmaiei. Abri os olhos, olhava em volta e voltava a dormir. Não queria acordar diante da minha realidade. Dormia por tempos. Um dia estava sonolento, era como se vivesse dopado. Olhei ao meu redor e vi algumas pessoas. Estava fraco e tive curiosidade em ver quem era. Papai? Papai, papai? Quase que ninguém escutava. Meus lábios não se moviam. Estava fraco. Papai, papai. Uma lágrima caiu dos meus olhos e só entristecido fiquei. Choramos na espiritualidade. A alma chora. E como chora? Pessoas conversavam ao meu redor. Ouvia sons, gesticulavam, mas eu nada entendia. Não tinha condição. Apaguei novamente. Não tinha reação de nada. Apático permanecia. Levemente abri meus olhos. Já estava em outro lugar mais escuro, frio, lembrava uma caverna. O vento assoviava, mas era assustador. Eu já não estava mais limpo, nem tinha ninguém ao meu redor. O vento me assustava. As paredes eram cinzentas e o limo era presente em quase todos os lugares. Uma água caía sem parar. Estava gelado, muito gelado. Socorro! Não tinha voz. Eu rugia de frio.
Nunca havia experimentado tamanho sofrimento. Não via luz, só umidade. Socorro! Não conseguia dormir, mas o barulho da água caindo, a umidade e o frio. O frio me angustiava. Levantei confuso. Onde estou? Socorro, ajudem-me, papai, como eu preciso de você. Onde é esse lugar? Saí perambulando. O frio congelava e as vozes que eu achava que era o vento eram outras pessoas que uivavam. Assustei-me. Pensei em voltar para a caverna, mas já não sabia mais onde ela estava. Grito de desespero, gritos de ódios, juras de vinganças, lama, limo, corpos caídos, almas vagavam sujas, magras, solitárias. Tive medo, muito medo. Pedia socorro. Outras almas ou pessoas me pegavam e pediam também ajuda. Eram almas geladas, feridas de tanto sofrimento. Eu não compreendia, não sabia como fui parar lá. Devia ser engano. Nada se comparava aos lugares por onde passei. Aqui é escuro, frio, limoso, horrível. Papai, socorra-me. Durante a minha vida terrena, papai sempre foi meu norte, meu farol. Enfrentei todas as dificuldades, mas ele sempre estava perto para me orientar. Papai, por que me abandonou? Preciso de ti. Socorre-me deste lugar. Papai não apareceu. Mais e mais almas se aglomeravam perto de mim, clamando por ajuda. Eu me assustava. Aprendi o silêncio, aprendi a aceitar. Algo seria feito. Eu só precisava perceber o que eu precisava fazer para alterar aquele cenário. Era muito desconfortável. O pior é o gelo que atormenta e nos faz refletir e querer sair desta situação. Nada é imediato, até tomarmos consciência que somos nós, que criamos nossos próprios abismos. Leva tempo e envolve muito sofrimento, que poderia ser evitado, se na experiência carnal pudéssemos seguir o nosso coração e respeitando as nossas tendências e sendo leais a nós mesmos. Nosso grande sofrimento vem da necessidade em agradar a sociedade, a família e padrões repetitivos, e além de tudo da nossa covardia, do nosso medo em ser feliz. Nos sabotamos. Repetimos essas falhas por muitos anos durante a experiência carnal. A morte não existe. Tudo começa e termina em nós e tudo volta para nós. Eu estava solitário. Me sentia abandonado. Não lembrava mais de nada. Só carregava mágoa, resmungava. Alguém tinha me ferido, só não sabia quem. Eu carregava comigo essa mágoa, era legítima. Alguém me fez mal. Alguém me colocou aqui. Alguém. A culpa é desse alguém. Não aceito mudar de ideia. Infeliz quem me fez sofrer. Infeliz vai me pagar. Planejei o revide. Planejei vingar, me unir a pessoas iguais a mim. Todos nós carregamos ódio, carregávamos mágoas e planejávamos nos vingar. Não fiz mal a ninguém enquanto estava lá, mas também não ajudei a ninguém. Vivia preso à minha solidão. Não queria nada, apenas vagava. Vaguei por muito tempo até esquecer quem de fato eu era. O gelo do lugar me incomodava, mas fui me acostumando. Era desagradável, mas a mágoa alimentava minha permanência lá. Era legítimo. Alguém me fez mal e eu não o perdoaria tão fácil. Ah, não. A vingança, o ódio, a mágoa eram meus combustíveis para viver ali. Já estava acostumado a sentir o gelo, os gemidos, e me alegrava com os planos de vingança. Eram cruéis e assustadores. Fiquei irreconhecível. Já não me lembrava de nada do meu passado, nem quem era esse alguém que eu tanto odiava. Passei a odiar gratuitamente. Se eu estivesse em algum lugar ou alguém uvasse, eu chutava, escorraçava. Me tornei agressivo e primitivo. Qualquer desagrado eu reagiria, agressivamente e covardemente. Criei alguns vínculos de sobrevivência, grande ilusão, com almas excludentes, almas gravemente doentes, almas violentas. Perdi-me da minha identidade. Depois de muita escuridão,
apareceu uma luz muito forte. Uma alma que era importunada e não reagia foi levada por uma equipe de socorristas da colônia Violeta. Eu olhei para eles e reconheci um deles, o homem que me ajudava no quarto lilás. Com aquele olhar, eu lembrei de mim. Ele me olhou profundamente e me resgatou por um instante. Eles foram embora como um cometa, levando a alma sofrida. Todos nós ficamos desolados e reflexivos. Neste dia, ninguém planejou vingança, ninguém maltratou ninguém. Cada um se dispersou e ficou pensativo na sua dor. Esmeralda, lembrei. Um filme breve passou pela minha lembrança. Chorei e senti pena de mim. Olhei-me e chorei profundamente. E me fiz uma pergunta. Para que tudo isso? Só me afasto cada vez mais de Esmeralda. Sofri. Comecei a esperar todos os dias pelo meu resgate. Depois do primeiro resgate, outros vieram com mais frequência. Muitas almas foram levadas por diferentes grupos da luz. Eu permanecia lá intacto, até que encontrei a caverna em que eu acordei e me percebi naquele lugar. Ela estava igual ao dia da minha saída, e lá eu fiquei pensando em Esmeralda e em Doroteia. Ainda tinha raiva, mas já não estava tão grave quanto antes. Voltei a pensar em mim. Achei que o maior causador do mal à minha vida tinha sido eu mesmo. Pedi ajuda baixinho, falei comigo. Preciso de ajuda, e adormeci. Capítulo 4. Trabalho na estufa, biblioteca, igreja e Bianca. Preso às minhas dores e à caverna, eu fiquei por outro longo período. Mas um dia recebi uma visita, era Marta, minha doce irmã. Ela veio ao meu encontro e não estava sozinha. Tinha uma equipe junto com ela. Removeram-me adormecido. Caí em sono profundo e nada vi. Acordei em uma estufa. Era mais quente que a caverna. Ainda era escuro, mas tinha pessoas vestidas com túnicas brancas. Lembrava uma caverna, mas em uma versão melhorada. Em uma das macas, eu estava recebendo ajuda de um desconhecido. Marta estava lá e falava com alguém sobre o meu estado. Senti-me seguro. Sabia que estava em boas mãos. Marta não falou nada comigo. Pegou no meu braço muito sujo e sorriu, e com este sorriso foi embora. Eu me entristeci, mas sentia gratidão por estar recebendo ajuda. Agradeci e tinha consciência que eu precisava ficar bem. Recebi a ajuda necessária na estufa. Só pude levantar quando já estava reenergizado. Fiz tudo o que me pediram. Queria melhorar logo e ver Esmeralda. Fui avisado que, mesmo melhorando, eu ainda ficaria na estufa, auxiliando nos trabalhos, até que a Comissão de Reintegração de Espíritos Sofredores decidisse a minha saída. Era obediente. Ali era muito melhor que na caverna gelada. Preferia seguir o que me falavam e ver o que fazer depois. Assim fiquei por mais um longo período. Era faxineiro, limpava e zelava pela manutenção da estufa. Desempenhava bem meu papel. Tinha roupas limpas e um líquido que não era água fresca para beber. Bebia antes de dormir como remédio. Não gostava, mas tinha que fazer isso para o meu próprio bem. Eu era observado pelos responsáveis, não perguntava nada, entrava calado e permanecia calado. Um dia a estufa estava agitada, muito trabalho e eu precisava esquecer de mim para dar conta dos trabalhos. Entrava e saía gente. Foram muitos os socorridos de uma única vez. Trabalho incrível. No final do dia, fomos todos chamados pela providência espiritual e parabenizados pelo compromisso em ajudar o próximo. Recebemos benfeitores que levaram alegria para nossas almas. Fiquei feliz. Senti-me útil, animado e renovado. Ajudar me fazia muito bem. Continuei meu trabalho me edificando cada vez mais. Fui convidado a doar energia. Duvidei que pudesse. Era muita doação, mas aceitei. Fiquei na incumbência de colocar fluidos para as pessoas beberem e acalmar as almas aflitas. Não me adaptei. Não tinha a menor condição. Percebi que eu era egoísta. Queria receber, mas não sabia dar.
Queria voltar para a faxina. Ali eu gostava, por não precisar interagir com ninguém, mas o convite tinha sido feito. Eu tinha aceitado, precisava vencer. Encorajei-me e fui ao trabalho. Colocava o fluido na boca das almas sofredoras e aprendendo a observar o sofrimento alheio. A grande maioria carrega mágoa em seu coração. Fui socorrendo as almas e aprendendo com elas. Chegavam odiando, eu falava em perdão. Com os socorridos fui aprendendo a me socorrer, e o trabalho ia me estimulando a ficar melhor, me incentivava a melhorar e falar em perdão, e assim caminhei por mais um período de tempo. Comecei a amar aquelas almas, ficava feliz com cada alma que mudava o estado, valorizava aqueles dias com muito afinco. Eu amava muito estar ali, a equipe, as almas que socorríamos. Aprendi que o perdão nos salva. Minha missão agora era colocar este perdão em prática. Os superiores saberiam qual seria o melhor momento. Esperava minha oportunidade com o trabalho com as almas sofredoras. Aprendi a escutar histórias de vidas, de vinganças, ia me vendo nelas. Os personagens mudam de nome, mas o drama é sempre o perdão e o amor não vivido, velado e abafado. Não existe o depois. O melhor momento para fazer é o agora. Vocês encarnados aproveitem a oportunidade enquanto estão vivos. O sofrimento pós-desencarne é profundamente abalado pela falta de compreensão no plano físico. Aqui nós não podemos ligar quando sentimos saudades. Temos que esperar merecer para ver quem amamos. O momento é esse. Ligue. Recupere algo que você ama e ainda tem chance de viver. O amor. O amor. Perdoe enquanto é tempo. Depois a vida toma outros rumos e o desafio do perdão e do amor não vivido pode virar um tormento para você. Cada pessoa traz na sua alma suas tendências. Escute a sua no silêncio da sua paz. Reflita e reconsidere. Não carregue peso desnecessários, nem atribua a outrem a responsabilidade sobre a sua vida. Perguntem-se sempre, qual a responsabilidade do outro em minhas condutas? Somos nós os maiores responsáveis pelo nosso próprio sofrimento. Temos pena da gente, somos egoístas, preferimos apontar o outro a reconhecer que nós, apenas nós, somos os criadores do nosso mundo de solidão e angústia. Despertem enquanto há tempo. A vida na Terra é um grande presente de Deus. Seguia pacientemente no meu compromisso socorrista. Fui ganhando experiência e me sentindo cada vez melhor. Percebia que precisava colocar em prática meus aprendizados. Finalmente fui chamado. Meu coração se encheu de esperança. Algo de bom viria para mim. A comissão socorrista espiritual me convidou para falar. Esperei a minha vez com obediência, que é peculiar da minha natureza. Fui parabenizado pelo trabalho que desempenhei. Iria poder estudar na biblioteca, alternadas vezes, sobre temas relacionados ao sofrimento da alma, perdão, mágoa, depressão, ansiedade. É muito parecida com a outra que eu conhecia. Escolhi o tema perdão e podia continuar trabalhando e alternar com os estudos. Não foi a prática que eu esperava, mas era o que a comissão julgava favorável naquele momento para mim. Trabalhava na estufa e frequentava a biblioteca. Via nos livros os exemplos de almas sofredoras, carregadas de ódio e rancor, que caíam em mundos umbralinos. Comecei a compreender o meu processo, desde o momento que escrevi a carta para Doroteia. Mergulhei no abismo. Senti tanto ódio e rancor de Doroteia. Depositei nela toda a culpa do meu fracasso, mas os estudos me fizeram perceber que ela também sofre e que não há culpados. Parei de responsabilizá-la por tudo, e com os estudos e o trabalho na estufa percebi que eu, só eu, poderia mudar e seguir adiante. Antes de me resolver com Esmeralda, queria perdoar verdadeiramente Doroteia. Mas verdadeiramente não é uma palavra fácil para uma alma em recuperação.
Estudar estava sendo bastante prazeroso. Sempre gostei dos estudos. Cada página lida compreendia um mundo vasto de possibilidades que se abre através do perdão. Compreendi que, perdoando a mim mesmo, eu conseguiria bloquear as sucessivas tendências a culpabilizar a outra pessoa, no meu caso, Doroteia. Fui aos poucos adquirindo a consciência que o perdão a mim era fundamental, antes de qualquer outra pessoa. Então cheguei a outros sentimentos vãos que faziam parte do meu ser de um modo marcante. A vaidade e o egoísmo. Eu era muito vaidoso. Comecei a perceber através das leituras que eu busquei a minha perfeição. Fiz tudo o que julgava certo. Casei, honrei minha família, fui íntegro, respeitador, queria recompensa. Dentro de mim, gritava uma criança caçula, que queria mostrar para todos que fiz tudo certo. Era vaidade. Ela gritava dentro de mim. A recompensa não veio, e não foi minha famigerada culpa, foi dela. Aí veio meu egoísmo. Vivi para mim e por mim. Não me preocupei hora nenhuma se Doroteia era e fora feliz. Eu não fui, e depositei nela toda a carga que era minha. Aos poucos ia percebendo como entendemos tudo errado e como nos alimentam de egoísmo. São sempre as nossas vontades e nossos quereres. Pergunta para o outro ao seu lado se ele é feliz. Honestamente, sua vaidade suportará a resposta? Pense nisso. Fui me dedicando cada vez mais e passei a compreender erros grotescos em mim. Tive vergonha, refleti. Só assim me conheci, como não havia feito antes, e comecei o meu processo de auto-perdão. A Comissão Espiritual de Almas Sofredoras reconheceu a necessidade da minha dedicação ao auto-perdão e me levou a um grupo de mulheres religiosas que faziam treinamento neste assunto. Quando encarnado, não fui religioso. Esmeralda, sim. Marta também era católica. Eu só fui à igreja no dia do meu casamento. Fora isso, não tive contato com religião. O grupo era de senhoras católicas, como minha irmã Esmeralda. Gostei da ideia. Aprenderia um pouco algo que meu verdadeiro amor gostava tanto. Para que eu tivesse uma dedicação ao meu novo projeto, o auto-perdão, foi necessária minha saída da estufa. Lá eu já tinha concluído meu aprendizado. Continuei na biblioteca. Lá passei a ficar a maior parte do dia. O grupo das religiosas acontecia numa sala dentro da biblioteca. O primeiro dia eu fui preocupado, mal sabia rezar. As senhoras começaram o trabalho em um círculo fraterno. Todos davam as mãos. Eu, tremendo, entrei no círculo. Dentro do círculo, eu recebia muito amor e carinho. Elas ficavam em volta falando palavras de gratidão, amor e perdão. Cada uma lia uma mensagem e alternávamos as pessoas dentro do círculo. Eram mensagens dos nossos entes, afetos ou desafetos. Dentro do círculo, era-nos falado alternadamente. Quando a minha mensagem foi lida, preciso do seu perdão, assinado Doroteia. Fiquei em choque, mas as senhoras nos inseriam no círculo e de um modo forte não nos deixavam cair. Saí do círculo, pois ora entramos e somos ajudados, ora saímos e ajudamos. Na minha vez de ajudar, levantei um rapaz que recebeu uma mensagem que o abalou. Pensei em mim e não o deixei cair. Ele voltou e me ajudou também. Essa troca ajudava um ao outro. Uma interação em grupo nos ajuda, porque saímos do nosso umbigo e percebemos que outras almas sofrem tanto quanto ou até mais que nós mesmos, por excesso de vaidade e egoísmo. Voltei à biblioteca e algumas vezes as senhoras nos chamavam. Não tínhamos rezado como eu achei que faríamos. Ficávamos em círculos e sempre participavam almas novas. E eu participava na esperança de receber mais recados. Meu coração se enchia de entusiasmo, só imaginar que Esmeralda me diria algo. Só recebi mensagem no primeiro dia do trabalho com as senhoras.
Nos dias seguintes, observava outras pessoas e auxiliava na condução do trabalho. Estudava muito sobre os resgates das almas em sofrimento, nas regiões umbralinas, perdão e tudo o que passei. Era uma vasta dinâmica que acontece quando regredimos às esferas inferiores. Mas este processo foi importante para que eu vivenciasse nas profundezas o sentimento destrutivo que eu possuía. Ódio, rancor e sentimento de vingança. Estava longe de perdoar verdadeiramente Doroteia, mas aquele ódio, raiva eu não sentia. Estava ainda aprendendo a me perdoar. O auto-perdão é essencial para o perdão alheio. Nas rodas com as senhoras conversávamos sobre nossas experiências. Elas nos auxiliavam a falarmos das nossas dores. No começo, como é em grupo, vamos nos sentindo tímidos e envergonhados, mas com o tempo vamos nos desprendendo e notando que todo mundo comete erros e que a todos é dada a chance de se redimir, de recomeçar, e eu estava ali, em busca do meu próprio perdão. Com o tempo, fomos dizendo a nós mesmos em grupo: eu me perdoo, eu me perdoo, eu sou capaz de corrigir todos os meus erros do passado, eu tenho chance, eu tenho coragem, eu me perdoo. E assim repetíamos algumas vezes essas palavras após as rodas de conversas. Foi ficando muito interessante. Já fazia companheiros de estudos e nossos conhecimentos iam sendo divididos. Perguntávamos sobre os nossos progressos individuais e coletivos. Estava contente. Meu corpo já estava mais ereto. Já me comportava com mais coragem, guiando meus passos. Percebia nitidamente que a minha vida dependia exclusivamente de mim. Fomos seguindo os estudos e as dinâmicas em grupo, quando uma menina que fazia parte do mesmo grupo que eu convidou-me a ir numa igreja. Eu sorri e falei para ela: estamos mortos. Igreja só para os encarnados. Achei muito engraçado e lembrei que Marta sempre frequentou a igreja e me trazia notícias de Esmeralda, que fazia trabalho com as crianças. Sorri pela ingenuidade dela em me convidar para algo impossível. Agradeci e fui para a biblioteca. Ela veio atrás. Venha que lhe mostrarei. Existem aqui muitas coisas que existem lá, porém não são exatamente iguais. Já visitei uma e posso lhe garantir. É uma igreja com missa e tudo. Sempre fui obediente e nada curioso, mas visitar uma igreja me faria lembrar de Esmeralda e de Marta, duas pessoas que eu amava muito. Preocupado em não me desviar do caminho, me certifiquei com as senhoras do grupo, que me deram todo o aval. Fui bem desconfiado e segui a menina travessa e bastante curiosa. No caminho ela me fazia várias perguntas. Estava lá há pouco tempo e sabia mais que eu. Durante o caminho ela falava. Falava que eu fiquei zonzo. Nunca vi ninguém falar tanto desde que morri. Mas ela era animada e muito inteligente. Tinha falecido de leucemia aos 23 anos, bem jovem. Frequentava a igreja e foi direto para esta colônia da redenção. Estava em cura pelos remédios, mas ela era visivelmente serena e feliz. Tagarela, mas nunca havia visto alguém com tanta energia e animação. No caminho ela me mostrou tanta coisa e contava o que via que eu me senti muito vivo, como há tempos não me sentia. Chegamos à igreja e ela se calou, fez todo o ritual que eu nada sabia. Acomodou-se e entrou em estado de oração. Desde que desencarnei, não tive nenhum contato com a oração. E na minha experiência corporal, só entrei na igreja no dia do meu casamento. Bianca orava com muita fé, pedia pelos seus familiares e dizia a Deus que estava bem, livre de sofrimento. Agradecia e agradecia. Eu não sabia o que fazer. A observava, mas ela estava concentrada e orava baixo. Quase não pude escutar. Entrou um homem com uma túnica e um manto por cima, com um sino na mão. Logo atrás, um senhor com as mãos juntas acenava com a cabeça, humildemente para todos. Ele olhava nos olhos. Era como se conhecesse cada um que ali estava. Olhou-me e sorriu gentilmente. Eu retribuí o gesto.
Foi o que eu consegui fazer. As senhoras que nos ajudavam no grupo chegaram também. Elas assinaram e eu me senti mais confortável e seguro por elas estarem ali. Bianca orava fervorosamente. Quase não viu ninguém. Ela estava concentrada nas suas orações. Eu passei a admirar isto nela. O Senhor começou a falar e todos já estavam acomodados. Fecharam os olhos e oraram a oração que o Senhor proferia. Meus irmãos e irmãs, oremos ao nosso Criador, que nos ajude na edificação dos nossos pensamentos e no frequente alimento das almas divinas que é o perdão. Perdoem-se, irmãos, dos seus erros. Estamos todos aqui na escala da vida maior. Não levem para toda a sua caminhada as dores do passado. Carreguem em si o amor divino do Criador, que a todos perdoa, independente dos erros cometidos. Sigam no amor e no perdão, e experimentem a divindade dentro de cada um, e propaguem. Sejam luzes na esfera humana e espiritual. Foi para mim. Assim pensei tudo o que eu precisava ouvir. Gostei muito do que o Senhor falou. Cantamos músicas, oramos outras orações e no final, Bianca foi falar com o Senhor que ministrou a missa. Era um cardeal dos sinos divinos. Eu me afastei. Bianca precisava de privacidade. Sempre sorrindo, ela se despediu do cardeal alegremente. Saímos da igreja e Bianca me convidou a um passeio pela colônia. Disse: estou a me dedicar aos estudos. Preciso aprender sobre perdão para rever o meu amor. Vamos? Quem sabe seu amor não está bem diante de você. Fiquei tonto e ela disse: brincadeira, seu bobo, vamos lá. Bianca era muito jovem. Tinha pouco tempo de falecida. Viveu pouco na vida corpórea. Vítima de leucemia, pobrezinha, não teve muita chance. Ela era muito religiosa e me dava muita alegria. Ela tinha leveza e vontade de aprender, enquanto eu queria aprender com os livros. Ela gostava de praticar, frequentava vários grupos, era dinâmica e muito singela. Ela lembrava-me Esmeralda. Ora ela me olhava e eu via Esmeralda. Acho que estava tão saudoso que na primeira alma bondosa e caridosa que eu encontrei ao longo do meu caminho, atribuí a única mulher que amei em toda a minha existência. Eu não poderia me afeiçoar demais a Bianca, não queria esquecer Esmeralda. Mas Bianca era elétrica, ela estava realmente feliz. Eu não conseguia ser feliz como ela, sempre carreguei tanta dor, tanta mágoa, e Bianca trazia esperança, mesmo tendo uma vida tão trágica. Ela ainda trazia marcas da leucemia, magreza, pouco cabelo e a branquidão. Pobrezinha, nem casou, não teve filhos. Já nasceu predestinada a sofrer, mas agora ela é feliz, vai entender. Bianca muito me ensinava sobre a colônia Redenção. Ela foi para lá por conta da sua ligação com a igreja. O cardeal intercedeu por ela, que era e continuava sendo muito querida. Bianca me levava todos os dias para a igreja. Com ela aprendi a orar e a ir me perdoando para perdoar os outros. Não queria pensar em mais nada, nem em ninguém. Bianca me alegrava, era inexplicável, só sentia isso por Esmeralda. Faltava-me tempo. Bianca passou a me fazer companhia frequente em meus dias. Nossa agenda era cheia, estudo, grupo de círculo, igreja, passeios, descobertas e muito bate-papo. Ela era bem falante e divertida. Passamos um tempo descobrindo coisas juntos. Fazíamos muitas travessuras, nos alegrávamos. Depois da missa, o cardeal chamou Bianca. Eles conversaram, eu esperei do lado de fora. Quando ela saiu, ela chorava e estava angustiada. Eu fui atrás e perguntei o que era. Ela me disse: vou partir. Eu fiquei pasmo. Por quê? Ela me disse: eu voltarei à terra mais uma vez. Eu disse: você não acabou de morrer? Eu já morri há mais de 100 anos e ainda estou aqui sem nenhuma notícia de volta. Ainda respondo por em outra vida ter sido a responsável pela minha própria morte. Disse Bianca: nossa, isso é muito sério. Muito mesmo. Já estou indo para minha terceira vida na carne humana. Na primeira tentativa,
Desisti ainda no ventre da minha escolhida mãe. Aos 9 meses, próximo de nascer, abandonei a tarefa, deixando minha mãe desolada. O seu sofrimento me encorajou a voltar. Lá vivi 23 anos, fomos felizes. Foram os melhores pais que poderia ter. Aos 12 anos, fui diagnosticada com a doença e minha mãe desabou. Ajudei ela levando à igreja, mas ela sofreu muito com a minha partida. Eu sinto muito, disse eu. Agora terei de voltar e viver por menos anos para sanar meu compromisso. Se eu soubesse como é doloroso o suicídio, não teria feito. O que te levou a fazer isso? Eu perguntei. Ela disse o amor. E eu fui embora. Fiquei entristecido com a partida de Bianca, com a história dela e por mim. Ela já estava fazendo falta. Bianca foi se preparar para retornar. Eu não fazia tantas perguntas como ela, mas ela disse que não levaria tanto tempo. Logo estaria de volta. Continuei seguindo nossa agenda, mas eu não tive mais notícias dela. Havia nascido, foi o que soube. Com a partida de Bianca, fui me sentindo solitário e resolvi exercitar meu auto-perdão. Frequentei um grupo que faz avaliações de acordo com nossos comportamentos. Bianca me ensinou a participar de tudo. Queria ver a Esmeralda e Bianca, mas não sabia se era possível. Consultei o cardeal, que me pediu paciência. Disse que primeiro eu cuidasse de mim, aprendesse sobre o perdão e quando estivesse pronto teria todo o tempo do mundo para viver ao lado de quem eu amava. Sorriu e fui atender outra pessoa. Com a ausência de Bianca, aprofundei-me nos estudos. Já conseguia me perdoar e esperava uma nova chance. Agora precisava ver Doroteia, para sentir se de verdade eu a perdoaria. Os dias iam passando e eu, obediente, já não explorava os ambientes como antes. Com Bianca, mais passeava e conversava com outras almas. Bianca tinha me ensinado a me soltar mais, a ser mais leve, a tentar, a me arriscar e a não fazer sempre a mesma coisa. Ela me deu asas. O voo era por minha conta. Eu era inseguro. Com ela me permitia. Sem ela me sentia acovardado e acomodado. Investia sempre nas mesmas coisas. Estudo, grupo de encontro com as senhoras e a igreja, que passei a ser frequentador assíduo. Arriscava-me pouco nas saídas pela colônia. Colocava o pé e voltava, dizendo a mim mesmo que retornaria depois. Fui me exercitando a fazer algo diferente, até ir fazendo novas descobertas. A vida terrena é feita de fases, como a vida espiritual. Vamos ascendendo à medida que tomamos consciência dos nossos atos. Viver achando que fazer o bem é uma coisa, não fazer o que precisa ser feito é outra coisa. Ouça o coração, ele sabe. Façam sempre o que está ao seu alcance, mas não vivam querendo agradar ninguém ou dar satisfação da sua vida. Quem tem que estar perto estará inevitavelmente. Não se martirizem porque não vive no seu caminho. As pessoas chegam, as circunstâncias chegam e as coisas acontecem. Eu já havia passado por muitas fases, conheci vários lugares diferentes e experimentei as mais variadas dores, mas nos livros aprendi que tudo começa e termina no perdão. Eu precisava perdoar Doroteia, não com a ilusão barata que nos seduz. Aqui as coisas não são tão simples, não se disfarça, não se pode enganar a você mesmo, por aqui é o que você faz que lhe conduzirá a qualquer lugar do etéreo. Eu havia compreendido o que os livros queriam me dizer, mas me escondia sempre nos meus medos e insegurança. Eu era covarde, mas já reconhecia isso sem dor. Antes do auto-perdão, eu me acabava quando percebia que era covarde. Era uma característica que papai sempre teve e que eu não herdara, a coragem. Papai enfrentava tudo sem medo. Se errasse, ele sabia reconhecer e se redimir voltava à ação. Papai era admirável. Era meu norte, meu farol. Eu pensava que papai teria feito em meu lugar e não tinha outra resposta. Agindo, perdoando e indo à luta. Seguirei meu norte. Vou me espelhar em papai. Serei forte e destemido.
O que de pior pode me acontecer? Já a caminho da biblioteca resolvi mudar minha postura. Fui até o Cardel e perguntei o que deveria fazer para encontrar Doroteia. Você se sente pronto? Lembre-se de que da última vez você... Não deixei terminar, disse forte e firme. Estou pronto. O Cardel se impressionou com a minha firmeza e levantou os olhos e me disse: então me acompanhe. Levou-me até uma sala na igreja, onde uma pessoa estava atrás da mesa. Era um homem que eu não conhecia. Ele pediu que eu sentasse e o Cardel me disse: ele irá te ajudar. Em que posso oferecer minha ajuda? Eu quero ver Doroteia. Você está pronto? Sim. Com firmeza eu disse: estou. Vou providenciar a visita. Vejo as condições e lhe aviso. Enquanto isso, reforce seus estudos sobre a vingança e o ódio. Estude isso até eu lhe chamar. Não demorarei. Vá se aperfeiçoando. Em breve nos falaremos. Era a primeira vez que tomava coragem e tinha logo uma resposta. Fiquei feliz por mim. Voltei à biblioteca e busquei arquivos sobre vingança e ódio. Reforcei minha lembrança do tempo em que vivi nas regiões umbralinas. Foi meu ódio, meu rancor e minha mágoa que me fizeram passar por tudo isso. Eu havia feito pior comigo. Eu me odiei, eu me vinguei de mim, me maltratei, tudo por mim. Cheguei à conclusão que Doroteia nada tinha a ver em minha situação. Foi o tempo todo eu, apenas eu, mas gostamos de ser vítima. Ah, como gostamos! Estava na igreja e o Cardel pediu que eu fosse falar com o senhor Augusto, o rapaz da sala. Fui sem receio, fui seguro, esperando ver o que seria. Entre senhor Henrique, conseguimos o encontro. Amanhã passo para lhe buscar. Os estudos estão em dia? Confie na superioridade, mas se mantenha vigilante nos seus pensamentos. Saiba que eles... Interrompi dizendo: já sei, tudo começa e acaba em mim. Descanse. Amanhã lhe pego e vamos lá ver Doroteia. De nada sabia onde estava e como estava, mas meu coração seguia em paz. Eu a tinha perdoado. Estava confiante disso. Descansei e chegou a hora de ir, como combinado. Augusto foi mais 2 pessoas e me levaram até Doroteia. Nos teletransportamos para o mundo físico. Era a primeira vez em anos, ou melhor século, que eu retornava. Parecia que foi ontem. Tudo estava diferente. Tinha muitas pessoas ao mesmo tempo. Barulho, luzes. Achei uma bagunça. Eu disse: nossa, muito diferente de onde eu vivi. O mundo muda rápido. E nós não. Capítulo 5. Perdão e amor. Chegamos a uma casa agradável. Tinha um bebê de uns 2 anos. Uma linda menina de cabelos dourados e cacheados. Tinha dentinhos e sorria muito. Quando chegamos ao quarto, ela brincava com seus acessórios. Falante, ensaiava umas palavras. Eu me derreti. Doroteia, como você é linda! A beleza dela era esplendorosa. Charmosa, fez pose. Brincamos e ela me abraçou. Saí de lá renovado. Doroteia era linda. Nenhum monstro como eu a pintei. Uma fofura. E ela mantinha seu charme sedutor e sua beleza magistral. Vê-la beber me ajudou muito a desconstruir meu mundo de ilusão. Augusto me chamou, e na sala estavam os pais de Doroteia. Uma mulher conhecida minha, Marta, minha doce irmã, era mãe de Doroteia. Realizou seu desejo, e segundo instruções, logo virou outro ser. Marta era casada com um empresário. Papai, era muita felicidade para um dia só. Marta, papai e Doroteia juntos. Marta escolheu Doroteia pelo cuidado e devoção que dedicou a ela. Assumiu o compromisso junto com seu pai de dar uma boa formação, desprendida de bens, e embora eles tivessem recursos, criariam com firmeza. Seu pai topou o desafio para desenvolver alguns progressos no setor imobiliário. Trabalharia com negociação de imóveis. Marta educará Doroteia para o futuro, disse Augusto. Fiquei muito feliz. Não tinha palavra.
Voltamos para o plano espiritual e meu coração estava acalmado. Consegui. Após tanto sofrimento, eu perdoei Doroteia. Iria continuar meus estudos no perdão e na igreja até conseguir ver Esmeralda. Retomei minhas atividades com muita alegria. Mudei de atitude e as coisas estavam mudando para mim, ou melhor, se revelando. O cardeal soube da minha visita e me perguntou se eu gostaria de fazer parte da caravana que leva pessoas ao plano físico. Respondi que sim, mas gostaria de estudar antes. O cardeal sorriu e me disse, mas é claro, todo sucesso que almejamos requer disciplina e estudo. Comecei quando quiser. Augusto está à sua espera. Estarei por aqui no que for preciso. E assim, começava mais uma jornada na minha existência no plano espiritual. Capítulo 6. Família Celestino e aprendizados. Iniciei com Augusto as minhas observações, as visitas no plano terrestre. Todo trabalho é muito minucioso e requer compromisso e aceitação. A minha primeira visita foi a uma casa muito simples. Os residentes eram humildes, de recursos materiais e numerosos. A casa era mantida pelo Senhor Celestino, que era o espírito que estávamos levando, pai de 3 filhas, lavradoras rurais. Senhor Celestino era o braço forte da casa. Sua esposa, Dona Marluce, já era idosa e com sua partida perdeu o gosto pela vida. A missão de Celestino era encorajar Dona Marluce a enfrentar a vida com determinação e a sua presença se deu enquanto ela dormia. Ele a orientou como ela deveria conduzir os trabalhos e a chefia da família. Durante o sono, Dona Marluce, desprendida do corpo, encontrou com todos nós e pediu para ir embora com Celestino. Augusto interferiu e disse a ela que a vida espiritual era diferente e que eles tinham caminhos diferentes a seguir. Celestino a acalmou, dizendo que a amava e que ela chefiasse a família, que o futuro pertencia a Deus, mas que ele amava e estava vivo. Ele deu algumas recomendações com relação à lavoura e pediu a ela força e perseverança para prosseguir. Eu apenas observava. Não sabia que enquanto dormíamos podíamos nos reencontrar com os nossos queridos entes desencarnados. Mais uma vez a providência divina estava me mostrando a sua misericórdia. Eu cada dia aprendia mais. Acreditamos que quando algum ente falece, nossas vidas ficam desmoronadas. Muitas vezes dependemos financeiramente daquele ente e temos a impressão de que nossos dias desabarão. Mas na vivência espiritual compreendi que começamos sempre uma nova experiência. Tudo vai mudando, mesmo que não percebamos. O universo vai realizando seus trabalhos. Quando obedecemos nosso coração, afinamos as nossas tendências e chegamos na nossa elevação moral e espiritual. Precisamos crer nesta autenticidade do universo. Lembrei-me de papai e senti muito a sua ida. Dona Marluce havia se entregado à depressão, desistiu de lutar com a morte de Celestino e todos os dias pedia para morrer. As filhas estavam aflitas, pois se revezavam com os cuidados com a lavoura e com a mãe. Celestino fora chamado para intervir. Dona Marluce não melhorava, e seu plano de desencarne ainda não estava próximo. Era tudo que Dona Marluce precisava. Na sua crença, achou que Celestino havia ido buscá-la. Até pronta estava, mas não é assim. Ela queria ficar com ele. Acreditava que morrendo ambos ficariam juntos, mas o próprio Augusto explicou que não era possível, já que a ideia de morrer se dava pelo desespero da separação. Quando soube que não ficariam juntos, desistiu e se encorajou a continuar o trabalho da sua família. Celestino foi muito amoroso, tinha uma espiritualidade segura, confortou Dona Marluce e fomos embora. Augusto nos avisou que daríamos um espaço, mas que retornaríamos em breve, em horário matinal, para ver o encaminhar das coisas. Em vida, Celestino cuidava de tudo.
Dona Marlúcia era ótima cozinheira e não se preocupava com a lavoura. As filhas recebiam instrução do pai, que era um excelente lavrador, muito forte, fazia o trabalho pesado. Eles tinham uma pequena propriedade rural, tinham alguns peões que ajudavam, mas não respeitavam as moças por acharem elas despreparadas. Dona Marlúcia era forte e bruta, e quando se recuperou da tristeza do luto, pegou o comando da propriedade e surpreendeu a todos com a sua força e determinação. Íamos com frequência visitá-los, pois alguns conflitos começaram a se dar dentro da lavoura. Funcionários insatisfeitos com o comando de Dona Marluce começaram a gerar tensão entre a família. Celestina e Augusto pensavam em como ajudá-las a contornar a situação. Era uma simples propriedade, não havia luxo nem riqueza. Havia trabalho e uma renda familiar. Os peões ajudavam o senhor Celestino quando a lavoura precisava, mas com a ausência dele, os funcionários foram se apropriando das terras e se recusando a sair. As mulheres ficaram acuadas e Dona Marluce com força e garra combatia os agora invasores. Foi até a cidade buscar ajuda e quando voltou, encontrou parte da plantação queimada. Alguns dos poucos animais estavam desaparecendo e, pelo pior, começava a temer. Dona Marluce pediu ajuda aos lavradores vizinhos, pois as queimadas atingiam a todos. Ativa, buscou ajuda em todos os lados. Quanto mais buscava ajuda, mais revolta gerava com os peões, que planejam se apropriarem das terras, já que o homem da casa havia morrido. Mas Dona Marluce não estava disposta a entregar fácil suas terras e declarou guerra aos peões. Os lavradores vizinhos enviaram reforços da capanga e em uma batalha eles conseguiram recuperar suas terras. Celestino trabalhou muito e teve grande contribuição. Nosso trabalho era oferecer força e discernimento com os encontros através do sonho. Celestino visitava a esposa e a orientava para que ela tivesse sucesso na batalha. Os peões se uniram. Entre eles, quando Celestino morreu, planejaram tomar a pequena propriedade e expulsar as mulheres de lá, se apropriando dos animais e da lavoura. Julgaram que as mulheres eram fracas e que facilmente eles se dariam bem, deixariam de ser peões, dividiriam o lucro da lavoura e ocupariam a casa com as suas famílias. Eles julgaram que havia facilidade por ver o Senhor Celestino cuidar de tudo e depositaram nele toda a confiança dos trabalhos. Nossa missão foi despertar em Marluce a força que ela tinha, acessar nela a capacidade de chefiar sua família e conseguimos com muito trabalho esclarecê-la de que sua força vital que foi muito necessária. Após o embate, Dona Marluce e suas filhas ganharam confiança nelas mesmas e tocaram a lavoura sem a ajuda de um homem. A mãe fortaleceu as filhas, que desempenharam muito bem suas tarefas. A paz voltou a reinar na lavoura e Celestino foi se despedir de Dona Marluce. Iríamos voltar quando fosse necessário, pois elas estavam amparadas pela espiritualidade, que socorria sempre que fosse preciso. Ficou no meu plano e de Augusto acompanhar a família até recebermos outra tarefa. Eu ainda tinha uma meta não cumprida, Esmeralda. Precisava reencontrá-la e resolvi consultar o cardeal, que me indicou um setor para que eu buscasse ajuda. Augusto, ainda precisa de você. Busque ajuda para o que você precisar e não abandone sua temporária missão. Ainda há muito o que aprender. Dona Marluce precisará de ajuda, pois o seu desencarne está próximo. Vocês precisam orientá-la para o desligamento. Celestino vai participar da missão e após o regresso de Dona Marluce veremos como lhe ajudar. Tenha paciência, sua hora vai chegar. E assim, eu, Augusto e Celestino ficamos incumbidos da separação do corpo de Dona Marluce. Organizamos tudo antes na sala de Augusto. Primeiro, precisávamos preparar as filhas.
Ainda levaria um tempo, não seria de imediato. Começamos nos sonhos a conversar com elas. 2 delas não conseguiu nos ver, mas uma delas, a mais velha, no primeiro encontro viu o pai e disse que sempre sentiu a presença dele na casa quando elas mais precisaram, que sua mãe contou sobre o sonho e que ela tanto desejou por este dia. Pai e filha ficaram juntos por um tempo, afagando a saudade. Carmen era bem afetuosa, disse Celestino, minha primeira filha. Esperei um homem para me ajudar na lida da lavoura, mas recebi este presente, que me trazia muita ternura. Após um dia de trabalho suado, ela me dizia frequentemente que me amava. Isso me dava muita coragem para continuar a luta. Carmen, minha filha sensível e amável, um presente de Deus em minha vida. Sempre ajudava sua mãe com as tarefas de casa, caprichosa e doce. Lembrei-me de Marta, minha irmã, um doce de irmã, um presente em minha vida. Enquanto Celestino falava de sua primogênita, eu me recordava de minha doce irmã. Foi para mim um presente de Deus. Neste momento, senti muita coragem em continuar o trabalho. Meu ciclo de vida estava me levando para o encontro com Esmeralda. Esperava há anos, um século, por este momento estava cada vez mais perto. Celestino avisou a Carmen que Marluce desencarnaria em breve e que elas 3 precisariam cuidar da lavoura. Fique tranquilo, já aprendemos a cuidar de tudo. A ausência de mamãe nos fará muita falta, como a sua nos fez, mas sabemos que é inevitável. Falarei com as meninas. Amélia, a caçula, seria a que daria mais trabalho. Amélia, por ser rebelde, desde sua morte responde mamãe e nos desobedece. Sai sem nos avisar, e mamãe tem se desgastado muito com ela todos os dias. Ela pega a mula e sai. Às vezes esperamos pelo pior. Ela anda impossível. Suspeito que esteja com algum rapaz. Celestino sorria e dizia: a juventude, Carmen. Vou conversar com ela, mas fiquem tranquilas. Aproveite esse tempo para ficar com sua mãe. O plano espiritual era que Dona Marluce tivesse um pequeno infarto enquanto dormia. Este infarto a levaria ao encontro de Celestino, que juntamente comigo e Augusto a conduziríamos à espiritualidade. Ficaria um tempo em observação até ter entendimento do seu desprendimento. Dona Marluce gostava de cozinhar, era apegada às refeições. Precisava desimpregnar o apego ao alimento para fazer a transição. Estava tudo planejado. Celestino foi até Amélia, mas a mesma não quis conta com a visita. Estava muito rebelde. Celestino passou a acompanhar sua caçula e saber por onde ela andava. Acompanhamos de longe Amélia, no encontro amoroso com o filho de um lavrador, vizinho que havia ajudado a família com a expulsão dos peões. Estavam enamorados e se encontravam às escondidas. Celestino viu o encontro com bons olhos. Gostava do senhor Tobias, pai de Antônio, o namorado de Amélia. Augusto nos disse: é a providência divina, logo eles se unem. Sorrindo, deixamos o casal em particular. Fomos até a casa e os ânimos estavam exaltados. Dona Marluce não aceitava o comportamento de Amélia. Disse naquele dia que iria encontrá-la de qualquer jeito. Martina, mistura do nome da mãe Marluce com Celestino. Assim explicou Celestino, filha do meio, herdara a brutalidade da mãe, era a cópia, assumia a postura masculina, se vestia com calça e era quem fazia os trabalhos mais duros. Tinha o hábito de fumar, era muito mal-humorada, só falava com agressividade. Pegou o revólver da família, montou no burrico e disse à mãe: fique aí, eu trago essa rapariga, viva ou morta. Carmen preocupou-se. Era amável e protegia Amélia. A mãe concordou e endossou dizendo: traga aquela sem vergonha aqui logo. Celestino ficou preocupado e avançamos para alcançar Martina, que cavalgava com muita chateação. Achamos melhor avisar ao rapaz e Amélia, para eles se dispersarem. O flagrante poderia sair do controle. Amélia não nos escutava,
mas o animal de Antônio percebeu nossa presença e começou a ficar agitado. Amélia ficou assustada e se levantou, avisando que era hora de ir. Antônio controlou o animal, subiu no lombo e seguiu seu rumo. Amélia voltava vagarosa para casa com sua mula que comia capim. Esbravejante, Martina avistou Amélia, que apaixonada contemplava a natureza. Amélia! Gritou Martina, que acelerou seu burrico ao alcance de Amélia. Não posso nem andar pela lavoura que você vem atrás, falou com rebeldia Amélia. Frustrada, Martina disse mais calma. Mamãe está aflita. Volte comigo para casa. Amélia obedeceu e voltou para casa com a irmã, que chegou antes e avisou a mãe que ela estava passeando sozinha e que a mãe não se preocupasse. Carmen suspirou aliviada. Percebi o que estava acontecendo, mas preferia não falar. Neste dia, a casa estava muito mais calma. Marluce fez a janta e todos comeram. À mesa, a canja que a dona da casa fazia tão bem. No dia seguinte, os ânimos estavam mais calmos. Martina saiu para Lida. Dona Marluce fazia comida e Carmen limpava a pequena propriedade. Amélia ajudava nos trabalhos com um sorriso sem igual. Havia flor no seu cabelo. Carmen suspirou e disse: sinto o cheiro de amor no ar. Sorridente, Amélia correu e se aproximou da irmã. Foram para o celeiro dos animais com a vassoura na mão e a novidade nos lábios. Contou tudo à irmã, que passou a cobertá-la para os encontros com Antônio. Carmen queria ver a irmã feliz, liberava Amélia do serviço e pedia que ela fosse sempre resolver os problemas externos. Assim Marluce e Martina não se aborreceriam mais, e os encontros de Amélia e Antônio foram ficando mais frequentes. O povoado pequeno começou a observar o casal. Algumas pessoas foram até a casa de Dona Marluce falar. Dona Marluce entrou em choque. Preocupava-se da filha ficar falada e de uma gravidez. O povoado começou a falar e Carmen confessou para Amélia se afastar um pouco. Dona Marluce sofria, falava que era pesado cuidar de tudo. O que seria da família dela, lamentou-se. Martina ameaçou matar Antônio e a confusão voltou a reinar na casa de Celestino, que, muito preocupado, voltou a encontrar Carmen nos sonhos, antes que o pior pudesse acontecer. Martina avisava que se ele tivesse desonrando sua família não haveria perdão. Martina era bruta e tinha um jeito másculo. Falava com a voz grossa, deixando Carmen e Amélia apreensivas. Mandaram um recado para um ajudante da propriedade para avisar Antônio que ele fugisse, antes que acontecesse alguma coisa. Amélia chorava muito e dormia bastante. Começou a vomitar e a regra faltou. Carmen, desesperada, não teve dúvida que a irmã estava grávida. A tragédia estava anunciada. Aflita, Carmen pediu a intercessão do pai, que, vendo tudo o que acontecia, planejou com Augusto de indicar o casamento do casal e acalmar os ânimos. Antônio amava Amélia, e o pai dele, senhor Tobias, assim que tomou conhecimento da confusão, foi até a casa de Marluce para resolver a questão. Acompanhado de Antônio, o senhor Tobias chegou à lavoura de Celestino e com muita educação foi falar com Marluce. Aborrecida, Dona Marluce recebeu os dois, ameaçando Antônio caso o mesmo tivesse desonrado sua família. Martina afrontava os dois com seu jeito machão. Carmen e Amélia se consolavam. Carmen se sentia culpada por ter deixado, mas romântica como era, estava disposta a ver a irmã feliz, já que ela até o momento não havia encontrado um amor e sonhava com isso. O namoro da irmã a felicitava, mas não imaginava o tamanho do problema que surgiria, ainda mais agora com Amélia grávida. Antônio, corajosamente, diante de toda a acusação e olhares repugnantes, com o chapéu no peito, falou firme: vim aqui com meu pai pedir a mão de Amélia em casamento. Eu a amo, a respeito e respeito toda a sua família. O senhor Tobias aproveitou o ensejo e recomendou: nos conhecemos há tantos anos, Dona Marluce,
que quando os falatórios do povoado chegaram aos meus ouvidos, tratei de vir esclarecer a situação. Tenho muita estima pelo falecido, Senhor Celestino, e não trairei nossa amizade. Amélia e Carmen festejavam com muita alegria. Amélia correu aos braços do amado, que juntos selaram um beijo apaixonado, que deixou Martina e Marluce desconcertadas. Para comemorar o noivado, o senhor Tobias deu uma festa, com fogueira e porco assado. Nesse dia foi muita alegria. Carmen alertou Amélia a contar a Antônio que estava grávida, para acelerar o casamento. Amélia achou melhor não, tinha medo de que ele mudasse de ideia. Carmen falou: sua barriga vai crescer e vocês precisam casar o quanto antes. Educada e delicada, Carmen conversou com a mãe e pediu que adiantasse logo o casamento, pois era uma boa resposta para o povo falador. A mãe, convencida, foi com Martina até a lavoura do senhor Tobias e marcaram a data, que já estava próxima, um mês. Com a data marcada, começaram os preparativos. A festa seria na lavoura do senhor Tobias. Martina e Carmen chamaram uma costureira para fazer os vestidos e a casa estava uma festa. A costureira logo começou a pegar as medidas e notava que Amélia estava engordando muito depressa. Preocupada, Carmen falou: é a comida, mamãe? Mas ela não tem comido nada, disse a mãe. A costureira estava tirando a medida na hora e olhou Amélia, que não escondeu a verdade. Nervosa, Carmen falou: come sim, vocês que não veem. Dona Marluce nem imaginava, mas a costureira percebeu e Carmen ficou desesperada. À noite fomos ao plano espiritual. Eu pensava em Esmeralda, pensava no amor que eu não vivi. Admirei tanto a coragem de Antônio. Eu podia ter tido essa coragem, mas não tive. Já havia me perdoado. Gostava de participar daquela história. Me carregava as esperanças de, quando possível, amar Esmeralda da melhor forma. Eu conseguiria. Estava amando ver o amor de Antônio e Amélia, muito divino. Reflexionava no amor que não viver e ajudava o casal a ficar junto com toda a minha força. Celestino estava empenhado para casar a filha, antes que a barriga apontasse. Sabia que a filha carregava no ventre um menino, que levaria o seu nome. A organização da festa seguia. Cidade pequena, todos comentavam e corriam boatos de que ela estava embuchada. Aflita, Carmen chamou Amélia e disse: aquela costureira fofoqueira deve ter espalhado sobre sua gravidez. Você precisa falar com Antônio. Agora preocupada, Amélia foi com Carmen ao encontro com Antônio. Encorajada por Carmen, Amélia contou a Antônio da sua gestação. Emocionado, Antônio ajoelhou e beijou a barriga de Amélia, como prova de amor incondicional. Carmen aliviou o coração e Antônio disse que avisaria ao pai. Carmen pediu que mudasse de costureira. Antônio achou melhor buscar um vestido na cidade. Pediu que Carmen fosse com Amélia escolher. Ele pagaria para evitar falatório. Assim fizeram. Foram as duas à cidade e compraram um vestido. Os ajustes seriam feitos pela própria Carmen, que arriscava costurar. Com a missão do vestido feita, as duas resolveram andar pela cidade e olhar as lojas. Compraram alguns tecidos e nesta mesma loja, Carmen viu um rapaz por quem se interessou. Foi ficando tarde e elas voltaram para casa, com o vestido da noiva pronto e os tecidos dos outros 3 vestidos das outras 3 mulheres da família. Carmen não quis mais saber da costureira e assumiu o compromisso de costurar os 3 vestidos. Chegava o dia da festa e o vestido de Dona Marluce faltava um pouco de pano. Ela havia engordado. Carmen precisou voltar à loja para comprar mais tecidos. O rapaz que ela se interessou falou com ela com alegria e perguntou qual era o seu nome. Tímida, Carmen respondeu e os dois trocaram algumas palavras. O rapaz a acompanhou com os olhos até a saída. Carmen se encheu de alegria. Voltou para casa contente e contou a Amélia, que planejou em silêncio ajudar a irmã. Faltava um dia para o casamento.
Antônio ficava com frequência na casa da família de Celestino. Já estava íntimo. Ele iria até a cidade buscar algo que precisava para o casamento. Amélia lhe entregou um bilhete e pediu que lhe levasse para o comerciante da loja de tecido. Explicou a situação e, por gratidão, Antônio não hesitou em entregar. Carmen havia lhe ajudado no seu namoro com Amélia. O casal queria ajudá-la a realizar seu sonho de casar-se. No bilhete, Amélia convidava para o seu casamento e dizia que sua irmã estava apaixonada por ele. Antônio entregou o bilhete. O comerciante leu e confirmou que iria. Era solteiro e também havia se apaixonado por Carmen. Chegou o grande dia. Amélia entraria com o senhor Tobias na igreja. Muito emocionado, Celestino acompanhou tudo e ficamos observando. O povo da cidade cochichava que Amélia estava grávida, mas a família só se preocupava em fazer daquele dia um dia especial e assim foi. O comerciante foi à festa. Carmen ficou muito feliz. Amélia era uma noiva linda e feliz. Marluce se lembrava de Celestino e derramou algumas lágrimas. Celestino tocou a mão dela e disse em seu ouvido: "Eu estou aqui." O casamento foi alegre e lindo. Chegou a hora da partida de Marluce. Acabou a festa e todos foram para suas casas. Marluce se arrumou, apagou o candeeiro e dormiu. Durante o sono, Celestino apareceu e lhe disse: "Vamos." Muito feliz, Marluce seguia nossa caravana, com o coração em paz. No plano espiritual, comecei minha investida. Queria ver Esmeralda. Busquei ajuda com o cardeal, que havia falado com Augusto, e estavam dispostos a me ajudar. Enquanto eles decidiam como fazer, eu caminhava pela colônia, observando outras almas, e continuava frequentando a igreja e trabalhando nas dinâmicas de grupo. Em cada hora chegavam almas novas, mas os dramas eram sempre os mesmos. Amor e perdão, mágoa e revolta eram sempre os mesmos obstáculos que impediam as almas de evoluírem. Quanto arrependimento por uma vida desperdiçada e mal vivida, será que todas essas almas terão novas chances? Eu reflexionava diante de tanta repetição. Os trabalhadores do mundo espiritual recebiam cada alma como se fosse o primeiro caso, sempre com muito carinho e escuta. Eu só via a mesma coisa, e assim passavam dias e dias nestas observações e auxílios em grupos. Percebi que a minha história não era diferente, mas cabia a mim resolver. Presenciei muitos perdões e reconciliações, muitos arrependimentos, outras chances, mesmos erros. Eu não queria retornar à vida terrena e errar mais uma vez. Gostaria de voltar e viver o amor de Esmeralda. Era esse meu plano, recuperar esse amor não vivido. Estava há anos aguardando esse momento. Voltei ao cardeal, mas o mesmo me pediu paciência. Eu era obediente, aguardava trabalhando e observando.